isso com a chamada Operação Overlord e o chamado famoso dia D, né, o D-Day. É porque pelo rádio eles se comunicavam sem dizer a data, planejando o dia D e chamando esse dia de dia D, porque caso as mensagens fossem interceptadas, não se saberia exatamente a data que eles queriam fazer um ataque de surpresa, então a data não podia ser revelada, eles falavam sempre em dia D. O dia D consistiu em um desembarque na região da França da Normandia, nessas 5 praias aqui. 5 praias que não são o nome francês, mas é a forma, o codinome como a operação chamou essas 5 praias. Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Essas praias aqui então receberam o desembarque das forças aliadas e é a partir da Normandia então que os aliados vão libertar a França e, assim como os soviéticos pelo lado oriental, pelo ocidente chegam então americanos e ingleses a partir da França até a Alemanha também. Quando essas tropas chegam em Berlim, as tropas soviéticas chegam em Berlim, o Hitler já estava num bunker, escondido. Berlim ainda tentou resistir numa guerra bastante difícil, em que idosos, crianças foram convocados para tentar defender Berlim. E ali, quando isso ocorre, o Hitler então acaba cometendo suicídio. Logo depois, a Alemanha então pede a sua rendição para os países aliados. E os aliados tinham concordado, e a Alemanha teve que fazer isso, queriam uma rendição incondicional, ou seja, uma rendição sem colocar condições para pedir a rendição. Depois do dia D e dessa chegada dos aliados na França, a Alemanha ainda tentou uma ofensiva chamada de Ardenas, e essa ofensiva não foi bem sucedida. E, bom, já falei para vocês então a forma como a Alemanha perde a guerra. Muito bem, então aqui falando dos principais países do eixo, a gente tem a Itália, que a partir da Sicília e a partir do norte da África tinha sido liberada, o regime de Mussolini tinha caído. A Alemanha, que depois do suicídio de Hitler, quando as tropas aliadas chegam em Berlim, acaba pedindo a sua rendição incondicional, também sai da guerra. Qual a outra grande potência do eixo que permanecia na guerra? A terceira, o Japão. E o Japão, de fato, fazia uma resistência ainda muito forte. Não dava indícios que iria sair da guerra. O seu governo, ao contrário, fazia demonstrações que permaneceria, apesar do sacrifício da população, apesar das várias mortes. Houveram várias batalhas em ilhas do Japão no Pacífico, em que os Estados Unidos conquistou essas ilhas e que gerou morte de vários soldados japoneses. Apesar de tudo isso, o Japão queria ainda se manter firme na Segunda Guerra Mundial, apesar da Itália e a Alemanha já ter caído, A gente tem episódios, por exemplo, de batalhas em que eles utilizaram os famosos kamikazes, que eram pilotos que ao invés de tentar derrubar portas-aviões, navios americanos soltando bombas, eles arremessavam os seus próprios aviões num ato suicida para tentar afundar as embarcações americanas, e em alguns casos conseguiram. Então, considerando tudo isso, e os Estados Unidos também considerando que eles tinham o projeto de uma poderosa nova arma para ser utilizada, projeto que saiu, foi chamado de Projeto Manhattan, e que estava criando as bombas atômicas, os Estados Unidos então resolve utilizar pela primeira vez essas armas nucleares. O Japão já havia sendo bombardeado por aviões americanos há muito tempo, e eles escolheram então 2 cidades para fazer isso. A primeira, Nagasaki, e a segunda, Hiroshima. As bombas receberam o nome de Little Boy e Fat Man. Uma era de urânio, outra era de plutônio. Enfim, utilizaram-se de duas propostas de armas atômicas, até mesmo para testar essa nova arma, e lançaram sobre essas cidades. Há muitas críticas éticas sobre isso, se de fato os Estados Unidos precisava ter se utilizado das armas nucleares. É uma discussão bastante forte. Alguns acreditam que sim, porque o Japão ainda fazia uma resistência muito grande e essa resistência custaria várias vidas. Outros afirmam que não,
que as armas não se sabia a real potência dessas armas, então foi muito prematuro ter utilizado elas naquele momento. Houveram explosões em que, de início, já 80 mil mortes ocorreram com a explosão da bomba atômica. Então, realmente, fica essa discussão histórica, a qual eu também não tenho a resposta, mas para falar para vocês sobre a discussão. E o fato é que depois de Nagasaki e Hiroshima terem sido então alvejados pelas bombas atômicas, o Japão acabou pedindo a rendição. E então a rendição incondicional, que foi assinado num porta-aviões com a presença do imperador japonês. E aí sim, em 1945, com o pedido de rendição do Japão, a gente tem então o final da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido os pontos principais do conflito aqui nas vitórias dos aliados, como por exemplo a Batalha dos Tanques, a vitória no norte da África, a chegada no sul da Sicília, o dia D, a conquista da Normandia e a partir dali o recuo das tropas alemãs ali na França e finalmente então a explosão das bombas atômicas que levaram o Japão, o último grande potência do eixo, a pedir a sua rendição. Era isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.